Galera, Goku e Vegeta roubaram literalmente a cena em Dragon Ball Super. E com isso, personagens como Gohan, Piccolo, Goten, Trunks acabaram sendo deixados de lado justamente para Goku e Vegeta brilharem na maior parte do tempo. E isso, é claro, deixou alguns fãs um pouco saturados de tanto Goku e Vegeta, querendo ver um pouco mais dos Guerreiros Z. Mas aí que fica a pergunta desse vídeo aqui. Será que Dragon Ball Super conseguiria futuramente sobreviver sem Goku e Vegeta? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Galera, se liga só nesse super lançamento que a Panini vem trazendo pra você que é fã de Dragon Ball, assim como eu. São os cards Dragon Ball Universal Collections, cards colecionáveis oficiais de Dragon Ball com o selo Panini de qualidade. São 240 cards com personagens de Dragon Ball Clássico, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super para você curtir e colecionar. Essa é a sua chance de levar para casa Goku, Vegeta, Gohan, Trunks e todos os outros Guerreiros Z e formar o time mais poderoso de todos os universos. E a melhor parte é que o preço é super acessível para todos os Saiyajins do Universo 7, e do 6 também. E isso não é tudo, porque utilizando o cupom DRAGONBALL10 você ainda ganha 20% de desconto na sua compra. Eu vou deixar o link nos cards, no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo também, beleza? Então tá esperando o quê? Faça como eu, corra lá e garanta já a sua coleção. Salve galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeo, notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Antes da gente começar, como eu sempre faço, já deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Acha que Dragon Ball consegue sobreviver sem Goku e Vegeta? Não consegue? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, galera, vamos lá. Tá aí um assunto polêmico de se falar hoje em dia, né? Se Dragon Ball Super conseguiria sobreviver sem Goku e Vegeta, porque tem pessoas que acham que Goku e Vegeta é tudo para a obra, né? Sim, são dois personagens fantásticos, né? Que foram construídos com o passar dos anos de toda a obra, Goku desde lá do começo, o Vegeta a partir de Dragon Ball Z. Mas, galera, assim, eles não são a obra. O Goku, ele é o símbolo de Dragon Ball, é claro, mas chega uma hora que a gente acaba ficando saturado, não pelos personagens em si, né? Pelo que eles fazem em si, mas sim, na minha opinião, pela motivação que esses personagens têm a partir de determinado momento. Por que eu tô falando isso? Porque assim, a gente tem Goku como um Saiyajin ultra mega power poderoso, assim também com o Vegeta. Vai chegar uma hora, assim, já chegou essa hora, né? Que eles não vão ter mais pra onde ir. Goku e Vegeta já estão com poderes dos deuses, galera. Assim, só tem pra eles superarem agora o Hakaishin, que era lá, que é o Bills, e outros Hakaishin também, e agora os anjos. E depois acabou, não tem mais hierarquia para eles conseguirem superar, a não ser que eles inventem isso, né, com o decorrer da história de Dragon Ball Super. Mas assim, e esse é um grande exemplo de que os dois personagens foram ultra megas upados nessa nova aventura agora em Dragon Ball Super, e os outros personagens acabaram sendo esquecidos. Mas você pode falar assim o seguinte, mas o Gohan agora, ele teve esse poder agora do Gohan Best e tá tão poderoso quanto o Goku e Vegeta. Mas, ao meu ver, isso foi uma estratégia meio que apressada, né? Para que o Gohan ficasse com todo esse poder, porque eles esqueceram do Gohan literalmente, mas agora eles pensaram, a gente pode ter o Gohan também e o Piccolo com esses mesmos poderes do Goku e Vegeta. Então vamos dar um upgrade aqui neles agora, fazer um filme para dar esse up de poder no Piccolo e no Gohan, que no meu modo de ver foi muito apressado. Então assim, eu acho possível a obra conseguir sobreviver sem Goku e Vegeta, mas nesse momento eu acho muito difícil. Por que eu tô falando isso? Porque hoje Dragon Ball Super gira em torno de quem? De Goku e Vegeta. Então as histórias são totalmente focadas, né, em Goku e Vegeta. Então se você tirá-los nesse momento agora, em que a história se volta totalmente para os dois personagens, fica meio que um vazio, né? Como aconteceu agora nesse novo arco Super Hero. Quando você tira Goku e Vegeta da história, deixa eles fora da história e foca em outros personagens, acaba aparecendo meio que um remake, meio que um reboot da própria obra. Então as pessoas ficam, mas cadê o Goku e Vegeta? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo?
justamente porque os personagens que estão tendo todo esse foco agora, né, que é o Goten, o Trunks e posteriormente o Gohan e o Piccolo, ficaram totalmente de fora da história anterior. A gente não teve nenhum desenvolvimento para que esses personagens segurassem, né, esse protagonismo atual de Dragon Ball Super. Um exemplo disso, galera, é o que aconteceu com o Gohan lá em Dragon Ball Z. Em Dragon Ball Z, o Gohan veio sendo preparado desde o momento que ele apareceu na obra. Ele apareceu como um moleque que não gostava de treinar, né, um moleque bobão, mas que tinha um grande potencial. E isso foi desenvolvido durante toda a história de Dragon Ball Z. Saga dos Saiyajins, Saga Frieza, até que chegasse na Saga dos Androides /Cell, que o Gohan finalmente conseguisse despertar, né, o máximo do seu poder oculto, com a ajuda do Goku, é claro, e assumir ali o papel de protagonista no lugar do Goku. Mas para isso, galera, teve todo um preparo, né? A gente passou por primeira saga do Saiyajin, saga Freeza, até que chegasse na saga Cell, que ele conseguisse. E nem foi no começo, né? Foi lá no finalzinho que ele conseguiu lá decidir, né, a saga no lugar do Goku. Mas assim, teve todo esse preparo para cima do personagem Gohan, todo esse desenvolvimento para cima do personagem Gohan. Mas se você pega agora Goten, Trunks, até o próprio Gohan e o Piccolo, para assumir esse protagonismo de Dragon Ball Super, ou até mesmo futuramente a Pan ou o Ubi, não tem como, nesse momento agora não tem como, porque se você não desenvolver os personagens da forma correta, se você arranca dois personagens que são o coração, né, de Dragon Ball Super nesse momento, como eu falei aqui agora, você sente aquele vazio e os fãs ficam vão perguntar o tempo todo pro Goku e pro Vegeta, e vão acabar, de certa forma, odiando os personagens que estão com o protagonismo atual, né? Que são, no caso, os substitutos de Goku e Vegeta. Então eu acho que nesse momento fica muito difícil. Mas, como eu disse aqui agora, desenvolvendo esses personagens aos poucos ali, né? Para futuramente eles pegarem esse papel de protagonismo, aí sim pode dar certo. Um grande exemplo disso é o próprio filme Dragon Ball Super Super Hero, onde tem uma história focada totalmente no Piccolo e no Gohan ali, né, para resolverem a parada na Terra, enquanto Goku e Vegeta ficaram de fora lá no planeta Bills. E esse filme, galera, para quem acha que não, lá no Japão foi um grande sucesso. E também aqui no Brasil, e assim como ao redor de todo mundo, tem bastante pessoas, bastante fãs de Dragon Ball que curtiram demais o filme. E isso eu falo que isso porque o filme foi em CGI, né? A gente não estava acostumado com o filme CGI, mas mesmo assim o filme conseguiu arrancar, né, bastante emoções de vários fãs espalhados pelo mundo, ao redor do mundo. Eu confesso que eu não curti tanto assim a história do filme, mas é um filme legalzinho. É assim, e esse filme, como eu disse aqui agora, é uma grande prova, né, de que dá para se ter uma história sem Goku e Vegeta. Mas na minha opinião, assim, eu não tiraria os dois da história de Dragon Ball nesse momento e nem mais pra frente. Eu, assim, se eu fosse escritor de Dragon Ball Super, eu já começaria o Dragon Ball Super lá do End of Z, né, lá da parte que terminou o Dragon Ball Z. Daí pra frente, com Goku mais papel de mestre, e o Vegeta também indo pelo mesmo caminho ali, né, ensinando basicamente o Trunks ali. Só que, assim, eu não descartaria totalmente os personagens da história. Pra mim, Goku e Vegeta são dois pesos pesados, tanto em poder quanto em carisma e, assim, popularidade. Então, toda vez que precisassem desses personagens, Goku e Vegeta, eles entrariam em cena. Mas, Rafael, quando é que é precisar desses personagens? Quando aparecessem os guerreiros à altura dos dois. Porque, assim, eu vi muito em Dragon Ball Super, tanto Goku quanto Vegeta enfrentando guerreiros bem mais fracos do que ele. A gente viu isso no torneio contra o Universo 6, a gente viu isso no torneio do Poder, e isso, eu confesso, que me tirava o gosto de assistir. Porque tinha outros personagens ali, né, para enfrentar esses caras mais fracos do que eles. Eles não precisavam lutar com esses caras. E para mim isso que me tirava, às vezes, da história. Me deixava um pouco irritado. O excesso em usar Goku e Vegeta sem nenhuma necessidade. Então, na minha opinião, eles poderiam ser sim utilizados no futuro da franquia, mas não ter o foco extremamente neles. Poderiam focar tanto no Gohan, quanto no Goten, Trunks, Piccolo e posteriormente o Ubi e até a mesma Pan. Mas o Goku e Vegeta entrariam no meio dessa história como pesos pesados assim que fossem solicitar ou precisassem deles para deter uma ameaça ainda maior. E se você parar para analisar, Dragon Ball Z foi dessa maneira, galera. O Goku, na maior parte do tempo, ou ele estava machucado ou ele estava treinando. No começo de Dragon Ball Z, ele estava morto treinando lá com o Sr. Kaiô. Chegou no momento que precisava justamente dele. Na saga Freeza, a mesma coisa. Ele estava machucado,
foi pro planeta Namekusei treinando, chegou lá, arrebentou, se machucou novamente, levou todo aquele tempo para se recuperar para depois entrar em ação de novo. Então a gente tinha ali momentos de Gohan, momentos do Kuririn, do Piccolo e outros personagens que não tinham tanto poder quanto tinha o Goku. A mesma coisa o Vegeta. O Vegeta também teve momentos que ele sumiu da série. Por exemplo, na saga Buu, ele se sacrificou e ficou durante um bom tempo sem aparecer. Mas quando esses personagens voltavam, retornavam, tanto o Goku quanto o Vegeta, se tinha todo aquele hype, toda aquela emoção para vê-los novamente em ação. Então é isso que, para mim, Dragon Ball Super acabou tirando desses personagens, esses momentos épicos, que os personagens ficassem um pouco de fora da história para dar espaço para outros personagens, no caso, os Guerreiros Z, Gohan e os Guerreiros Z, e quando realmente precisasse de Goku e Vegeta, que eles retornavam gloriosamente daquelas formas épicas que a gente viu lá em Dragon Ball Z. Eu não tô aqui puxando sardinha para Dragon Ball Z, eu tô falando que funcionou na época, que poderia funcionar justamente nesse futuro de Dragon Ball Super. Então, resumindo, galera, na minha opinião, dá sim para sobreviver sem Goku e Vegeta, não é uma coisa impossível, mas é bastante difícil. Como disse no vídeo, você tem que desenvolver os personagens a ponto de eles se preparar eles, né, para que eles recebam esse papel de protagonista. Mas eu não faria isso, eu faria justamente o que eu falei aqui agora, deixava os personagens ali, né, com papel de mestre, e quando eles fossem solicitados, quando realmente precisassem desses personagens para ter uma ameaça maior, aí entrava em cena ali Goku e Vegeta gloriosamente. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui no vídeo, na saga Moro, que foi, na minha opinião, a melhor saga de Dragon Ball Super até o momento, e se ela for bem adaptada no anime, pra mim, galera, vai ser a melhor saga de Dragon Ball Super disparada. E eles realmente conseguiram trazer toda essa essência que tinha Dragon Ball Z. Justamente por quê? Porque utilizaram os personagens Goku e Vegeta no momento certo, assim como era feito lá em Dragon Ball Z. Então assim, só pra finalizar aqui o vídeo, eu achava que tinha que se fazer dessa forma aí, igual fizeram em Dragon Ball Z e posteriormente agora em Dragon Ball Super na saga Moro, que daria super certo. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Vocês concordam comigo? Discordam? Acha que dá pra ter um Dragon Ball Super sem Goku e Vegeta? Acha que não dá? Pensa da mesma forma que eu? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha!